Shabbat Shalom. Podeis sentar. Nós queremos agradecer a todos os presentes aqui nesse Shabbat. Parashá Vayeshev, nosso Parashá de hoje. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Seu pai Jacó. E habitou seu pai Isaac, né? Na terra de Canaã. E aqui nós temos o início da história de José, que é uma parte muito importante da história do nosso povo. Vamos ver aqui. José era jovem, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulher de seu pai, e trazia José más notícias deles a seu pai. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. José trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai, né? Era isso? É isso que está escrito? Isso aqui é Lashon Hará? Não é? O que vocês acham? É Lashon Hará? Ele ia com os irmãos lá trabalhar, e daí ele trazia más notícias para o seu pai. É Lashon Hará, não? Mas ele não estava falando mal dos seus irmãos? O pai dele deixava ele responsável, né? Para ver como é que estava, né? O José, ele poderia ser vamos dizer assim, usar uma linguagem popular, um chato, né? Porque tudo que ele via de errado, ele contava para o seu pai. Mas, por um outro lado, ele era o mais sincero. Porque se dependesse dos outros irmãos, o pai não saberia de nada. Então, sempre tem aquele negócio de eu não quero me comprometer, né? E até hoje tem isso, os que não querem se comprometer. Aí se tornam omissos, se tornam cúmplices. Até na lei, hoje, é assim, é entendido assim. Você sabe de uma coisa, você não fala, você é omisso. Você é cúmplice. Então, você não vai sair falando para os outros, aí ela chonrará. Você vê uma coisa errada e sai falando para um, falando para outro, falando para um e para outro, aí ela chonrará. Mas falar para a pessoa responsável não é ela chonrará. É sua obrigação. Em se tratando de uma congregação, os escritos da Brit Hadashah, Shaul Hashalia, vai falar que nós somos como um corpo. Um corpo. Então, o corpo não tem um membro contra o outro dentro do corpo. Mas, se um membro é atingido por alguma coisa, imediatamente o cérebro é informado. E todo o corpo toma medidas. Se é um curativo, se é um remédio que tem que ser dado para aquela parte do corpo. Mas esse remédio aí, se passar no machucado ali, vai doer. Mas vai ter que passar. Porque o remédio vai curar. E a mão não vai poupar, então, a perna daquele machucado, a mão não vai dizer, não, eu não vou me queimar, passar o remédio na perna, eu não, a perna vai ficar chateada comigo. A mão vai passar o remédio lá sim, porque ela quer curar aquela perna. Então, o José, ele era um tipo do jovem assim, que ele queria as coisas certas. Ele falava a verdade, e ele falava para o pai dele. Aí o texto vai dizer aqui, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Por que será? Por que será que ele amava mais a José? É errado numa família um pai amar mais um filho do que o outro. Não é errado. Se aquele filho se comporta melhor do que os outros, ele tem que ser reconhecido.
Não é errado, não. Por que será que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos? Porque José tinha um coração reto diante de Deus, não mentia, falava a verdade para o seu pai, colocava-se em risco, como aconteceu depois, a gente vai ver, mas ele não negava a verdade, não ficava se protegendo. Ah, não, eu vou me expor, eu vou me queimar. Então fica com a sua imagem de bonitinho, guarda ela para você. Guarda a sua imagem de bonitinho. A hora que estourar o problema, você será responsabilizado como cúmplice. Não é isso? A gente vai ver aí, por exemplo, na Haftará de hoje, o que Deus reclama ali. Né? O que Deus reclama das atitudes? Então a gente deve ter um coração reto e estar disposto a pagar o preço da nossa retidão. Quer dizer que quem que gostava de José? Quem gostava dele? O pai. Mas ele tinha 11 irmãos que... Aliás, teve um ali que foi o melhor, né? Que foi o Rubem, né? Foi o Rubem que... Não foi o Erudá, não foi o Erudá? Que foi bom... O Rubem, né? Vamos ver aqui, né? O Rubem que foi o bom. O Erudá não foi o bom, o Erudá foi mal. Então, mesmo José se posicionando contra seus irmãos, na verdade ele não era contra, ele queria ver as coisas direito, andar direito. Mas entre os seus irmãos havia um irmão que dava razão para José, que era o Rubem. Ele dava razão para José, tanto é que ele defende José ali depois, naquele momento. Mas José, por ser justo, ele arrumou inimizade. Quando a gente quer ser bonzinho com todo mundo, beleza, mas você é injusto. Mas quando você é justo, você vai arrumar inimizade. Vai ter gente que não vai gostar de você, que vai achar você antipático, porque você quer as coisas certas. E José não se preocupou com isso. José estava disposto a pagar o preço, mas ele não mudou a sua personalidade. E viram seus irmãos, aí José faz uma túnica especial para o seu filho, né? E o verso 4 vai dizer, e viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos, e odiaram-no, e não podia falar-lhe em paz. Aí, para complicar a vida de José, José tem um sonho, né? Que esse sonho dele, eu acredito que ele... eu quero, antes de mais nada, avisar vocês e avisar os nossos internautas que eu não sou intérprete de sonhos. Por favor, não mande sonho para mim perguntando a minha opinião. Eu não sou intérprete de sonhos. Tá? Eu prefiro não interpretar sonho de ninguém, do que eu interpretar e depois não dar certo e falar que o rabino é mentiroso. Então, José era intérprete de sonhos, Daniel era, mas eu não sou. Você sonhou, eu não sei. Parece que pode ser isso, pode ser. Mas eu não sou intérprete de sonhos. Tá? E um líder religioso não tem obrigação de ser intérprete de sonhos. Não tem obrigação. Tanto é que era um ou outro que era intérprete. Né?
Eu estou falando isso porque na internet é direto. E querem contar para mim o sonho, e aquele sonho que vai longe. Aliás, nesta Haftará aqui, vamos ler a Haftará aqui, vamos ler o capítulo 3 de Amós, verso 7. 3:7 de Amós, se puder colocar para nós aí na tela dos nossos telespectadores, internautas, desculpem. Certamente o Senhor Adonai não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, veja bem, para quem que Deus revela os seus segredos? Para quem? Para os seus servos, os profetas. Então, tem muita gente que fala para mim que tem revelação. Eu tive uma revelação. Direto isso aí. Eu tive uma revelação de Deus, mas você teve a revelação? É complicado, porque a pessoa, para ter revelação de Deus, tem que viver a vontade de Deus. Lá no capítulo 13 de Devarim, é isso, né? Vai falar do profeta. Deixa eu ver se eu consigo. 13 de Devarim, Deuteronômio. José era digno de crédito nas suas visões, nos seus sonhos. Ele era digno, porque ele era um varão justo diante de Deus. Todo mundo botou dúvida no sonho dele. Mas o que é isso? Até o próprio pai dele, né? Que sonho é esse, José? Coisa esquisita. Você comandando a família inteira aqui? O sol, a lua e as estrelas se encurvaram diante de você? O pai dele achou, será que não é um pouco de arrogância do meu filho? Mas o texto vai dizer que depois que ele ficou quieto, o pai pensou e se calou, né? Mas ele, é aí que eu falo, a pessoa tem que ter certas qualificações para ter uma revelação de Deus. Tá? Verso 13 de Devarim, verso 2. Se um profeta se levantar no meio de ti. Olha, vamos analisar. Se um profeta se levantar, aonde? No meio de ti, quem que é esse ti? Quem que é esse ti? No meio do povo de Israel, para começar. Não é no meio de ti Edom, no meio de ti Egito, no meio de ti comunidades A, B, C ou D, igreja A, B, não é aí. Se um profeta se levantar no meio de ti, Israel. Eu estava lendo uma matéria essa noite, ou essa tarde passada, de alguém que escreveu lá que Yeshua não era profeta. Um site judaico defendendo o judaísmo e dizendo que Yeshua não era profeta. Está errado. Está errado. Porque Yeshua se levantou dentro do povo de Israel. Para começar, número 1, ele se levantou dentro do povo de Israel. Agora, para não reconhecê-lo como profeta, aí vem a segunda parte. Ou o quê? Um profeta se levantar no meio de ti, ou o que mais? Sonhador.
O sonhador de sonhos, só pode ser de sonhos, é uma redundância, né? O sonhador de sonhos, aqui no Paraná tem o carro do sonho, passa todo dia na rua lá de casa, né? Carro do sonho que está passando, eu vou lá ver, porque eu queria comprar um carro desse para mim, né? Não consegui comprar um carro do sonho, comprei um mais ou menos, né? Se o carro do sonho está passando, eu saio para ver. Aí, às vezes, não, na maioria das vezes, não é o carro dos sonhos, né? Vocês já viram? Já passou o carro do sonho na sua casa? A minha esposa está ali, né, a Malca. A Malca passava um carro que falava assim: está passando o carro da galinha. Eu morava no Boa Vista, aqui em Curitiba. Está passando o carro da galinha. Você sabe o que a minha mulher falava para mim? Vai lá ver a galinha. Eu falei, não quero comprar galinha. Bom, a gente está brincando, mas é sério, porque passava, não é verdade, Malca? Era uma Kombi, né? Uma Kombi. Mas, então, voltando aqui, no caso do sonho, se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador de sonhos. Então, gente, não é qualquer pessoa que vai ter um sonho que é revelação. Sonho é sonho. A Valentina está me contando um sonho. Está preocupada, não, Valentina? A Valentina disse que não sonha nunca. Nunca sonha. Nunca sonha. Mas ela teve um sonho. Aí eu prestei atenção no sonho dela, porque já que ela nunca teve sonho e agora teve um, falei, vou ouvir o que a Valentina tem a dizer. Mas eu acho que o sonho da Valentina é válido, hein? É correto, eu acho. O que ela falou tem 90% de chance de acontecer. Mas veja bem, para a pessoa ter um sonho, mas o faraó teve sonho, não era do povo de Israel. Quem mais que teve sonho lá? O Nabucodonosor teve sonho, mas não era do povo de Israel. Então tá. Mas veja bem, mas foi preciso alguém do povo de Israel para interpretar, né? Alguém do povo de Israel para interpretar. Então, mesmo os sonhos tem que ter, não é qualquer sonho, não é qualquer pessoa que tem um sonho que esse sonho é uma revelação de Deus. Não é. Fique tranquilo, não é. Tá? E por que não é? Você vai ver por quê. E te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal, ou o milagre que te falou, então tem que ter o sinal, o sonho, o milagre, e aquele sinal, aquele sonho, o milagre, se cumprir. Não pode ser mentiroso. Fez um sinal, milagre, mas não é qualquer milagrinho aí, curou uma dor de cabeça. Muitas vezes as minhas dores de cabeça lá em casa, a minha esposa fala, você não quer tomar um remédio? Eu falo, não quero. E a dor de cabeça minha sara sozinha. Mas é um outro negócio, né? Uma dor de cabeça que não é biológica, ela é psicológica, né? Mas então, o sinal tem que se cumprir. A profecia. Por exemplo, tem uma profecia aí, só que essa não vai dar para checar. Porque diz que vem uma lei dominical aí, que vai obrigar todo mundo a guardar o domingo. Não é, Bias? A Bias confirmou. Né? Só que essa lei dominical, ela já vem em cima da hora, já vem na vinda de Yeshua, né, Bias? Vem em cima da hora, não vai dar tempo da gente conferir. Mas eu quero dizer para vocês que não vem lei dominical nenhuma. Não vai acontecer isso. Não vai. Não vai ter lei que vai obrigar todo mundo a guardar domingo. Porque o sábado não é um sinal para a humanidade, é um sinal para Israel e não para a humanidade. A humanidade pode guardar domingo, não tem problema nenhum.
ou não guardar, isso não faz diferença. Se sucedeu o sinal ou milagre que te disse, e ele te disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Então, o que vai provar se um profeta é verdadeiro ou é falso, não é o sinal que ele deu, não. É o que ele vai ensinar, ou o que ele ensina atualmente. Então, se ele ensina contra a Torá, aqui fala, vamos após outros deuses, é claro que dificilmente alguém vai se levantar como profeta e dizer, vamos após outros deuses. Mas o ensinamento dele vai levar as pessoas a irem após outros deuses. Tá? Então, dependendo do que ele ensina no momento, ou vai ensinar, você tem como saber se o profeta é falso. É falso profeta. Ponto. Então, não é. Eu tive uma revelação, não é de Deus. Tinha um amigo nosso que estava aqui na congregação um tempo atrás, que as pessoas mandavam isso para ele. Eu tive uma revelação aqui, ele falava, não é de Deus. Já quebrava a pessoa na hora, já. Desmontava com a pessoa. Não é de Deus, mas baseado nisso. A pessoa não cumpre Torá, não cumpre nada, come sangue, come animal impuro e está tendo visão, está tendo revelação. De Deus não é. De Deus não é. Ponto. Não cumpre Torá, não é credenciado. Agora, por isso que eu falo, por isso que Yeshua não pode ser rejeitado pelo povo judeu. Não pode. Por quê? Porque ele apresentou-se como profeta, ele fez sinais, ele profetizou, ele levantou um morto depois de 4 dias, que ninguém faz isso. Então ele era profeta. Agora, era verdadeiro ou falso? Não, porque quando ele ensinava de acordo com a Torá. Pronto, fechou. Ensinou de acordo com a Torá. Então, Yeshua não pode ser rejeitado pelo povo judeu. Mas a gente conhece o Jesus que os cristãos pregam. Esse é problema seu. Se você quiser ficar se valendo desse argumento, agora vá procurar na Bíblia e vá procurar nos escritos da Brit Hadashah para você ver quem era Yeshua, que Yeshua era um cumpridor da Torá. E se você está rejeitando Yeshua, você está indo contra a Torá, Deuteronômio capítulo 13. Quer ver, uma coisa que diz aqui, o falso profeta não obedecerá às palavras daquele profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus está vos experimentando para saber se amais o Eterno. Tá? Agora, no capítulo 18 de Devarim, Devarim 18, vamos ver aqui. Assim eu não vou achar de jeito nenhum. Devarim. O capítulo 18, está faltando umas páginas. Meu pai, por que compra uma Torá faltando folhas? Está faltando folha, não foi eu que arranquei. Viu? Cadê o pessoal que é cúmplice da Sefer aí?
Fica quietinho, né? A Sefer vendeu para nós uma Torá, faltando páginas. 18 de Devarim. Não tem 18 aqui. Tem dois machos que estão com problemas aqui. Ah, é? Tá vendo, viu? Pensei que era a minha cabeça que estava com problema, mas não é. 18 de Devarim. Pode ver aí que está faltando, viu? Dezoito. Profeta no meio de ti, verso 15. Dentre os teus irmãos, como eu, te fará o surgir. Esquece esse pedacinho que está escrito em todas as gerações, pula isso, porque isso aqui não está escrito no texto, tá? Profeta no meio de ti, dentre teus irmãos, como eu, te fará surgir o Eterno. A ele ouvireis. Tá? Não é em todas as gerações. Porque se alguém falar que eu quero ver a cada 50 anos ter surgido um profeta. Quero ver. Quero que me mostre a lista dos profetas que surgiram a cada 50 anos até a data de hoje. Não tem, não tem. Então, é mais um motivo para dizer que isso aqui não está escrito. Não tem no texto hebraico, claro que não tem. Agora, quer ver uma coisa? Ó, o 19. Preste atenção no 19. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, esse profeta semelhante a Moisés, eu lhe pedirei contas. Tá? Então eu posso aceitar Yeshua se eu quiser? Não é se você quiser, não. Se ele preencheu as condições de profeta, que a Bíblia exige, e ele aliás, que me apresente outro profeta semelhante a Moisés, que não seja Yeshua, que me apresentem. Então, se ele ensinou de acordo com a Torá, ele é profeta. E se ele é um profeta semelhante a Moisés, ou maior do que Moisés, podemos dizer? O que acontece se eu não ouvir a voz desse profeta? Então, está aqui, ó. Verso 19, ó, eu vou ler o 18, tá? Profeta farei surgir no meio de seus irmãos, como tu és, como Moisés é. E porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Então não é opcional. É opção. Eu creio em Yeshua se eu quiser. Pode crer se quiser, mas que está sob condenação, tá. Não é, você não vai ouvir ele se você quiser, não. Você está intimado para ouvi-lo. Uhum. Uhum. É exatamente isso que a Bárbara escreveu. Não é profeta de Deus. Teve um sonho, visão e se cumpriu. Coincidência. Coincidência. Não identifica como profeta de Deus o fato de você ter sonhos cumpridos. Não te identifica. Então, Nabucodonosor era profeta. O faraó era profeta. Não é? O faraó não teve um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas? E não se cumpriu? Então ele era profeta? Não. Ele teve o sonho, mas ele não era profeta. Qualificado como profeta de Deus, não.
Então, o sonho não vai te qualificar como profeta de Deus. O que vai te qualificar, mesmo que ele se cumpra, o que vai te qualificar como profeta de Deus é se você cumprir Torá. Não cumprir Torá. É por isso que o povo judeu não perde tempo. Por isso, o pessoal fica irritado, mas é isso, ele não perde tempo. Lá na época do Lutero saiu e falou, agora eu ganho os judeus, eu não sou mais católico, agora eu ganho os judeus. Foi pregar, não ganhou. Aí mandou queimar a sinagoga dos judeus, mandou perseguir os judeus. Mas o Lutero estava qualificado, senhor Lutero? O senhor era um cumpridor da Torá, por acaso, por o senhor achar que agora o povo judeu ia crer no Senhor? Não, aí não perde nem tempo. Porque se aparece um profeta no meio de Israel, no meio, a Israel tem um motivo para dar atenção, surgiu no meio. O Lutero não estava no meio de Israel, estava no meio de Roma. Acabou. Como se não bastasse, ele não cumpria a Torá. Então, quando está fora de Israel e não cumpre a Torá, o povo judeu não perde nem tempo. Perder tempo de ouvir, não vai. Vai perder tempo. Para que vai examinar? Vamos ver se ele vai produzir fruto. Não, que ver se ele vai produzir fruto, já está produzindo fruto. Não cumpre nada. Bom, vamos lá. Na paraxá de hoje. Alguém veio aqui e me trocou a Torá? Está marcada a página, né? Alguém veio aqui e trocou. Agora eu tenho que achar de novo. Mas tudo bem, eu vou perdoar essa uma aí. Aí José, então, ele teve o sonho, né? E ele anuncia. Já achei, meu filho, obrigado. Eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que levantava meu feixe e ficava em pé. E eis que eu rodeava os vossos feixes, e prostava-se diante do meu feixe. E disseram-lhe seus irmãos, será que reinará sobre nós, ou terá domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e ele contou também, e contou a seus irmãos. E José também queria irritar, não queria? José não dava moleza, né? E disse, eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e a seus irmãos. Aí o pai dele repreendeu ele. E repreendendo-lhe seu pai, disse, que sonho é este que tiveste? Viremos, pois, eu e tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos perante ti? E invejaram-nos seus irmãos. E seu pai esperou o fato. O pai falou, agora, José, agora você passou dos limites, né? 2 sonhos? Passou dos limites, né? Mas você vê como é que é, né? Ele era uma pessoa sincera, ele podia ter ocultado esse sonho. Não vou contar isso não, isso aí vai complicar a minha vida. Mas ele conta, né? E, bom, e disse Israel a José, e foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Shehem. E disse Israel a José, por certo, teus irmãos estão apacentando em Shehem, e ainda te enviarei a eles. E disse, eis-me aqui. Rinene, né? Eis-me aqui. E disse-me, vai, rogo, e vê a paz de teus irmãos e a paz do rebanho, responde-me alguma coisa. E enviou ao vale de Hebron, e chegou a Shehem, e encontrou um homem, e eis que estava perdido no campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo, que buscas? E disse, a meus irmãos eu busco. E disse, dize, rogo a mim onde eles apacentam. E disse o homem, partiram daqui, escutei dizerem, vamos a Dotã. E foi José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotã.
e viram-no de longe, e antes que se chegasse a ele, tramaram matá-lo. Né? Veja que a situação estava bem complicada, né? Queriam matar a José. Às vezes o ódio, ele leva a isso. Tá? O ódio leva... A gente vê tantos crimes absurdos que estão acontecendo aí, né? Na nossa época. Por causa do ódio, né? E disse cada um a seu irmão, eis que aquele dono dos sonhos vem. Estava tirando sarro da cara dele, né? E agora, vinde, o mataremos e jogaremos num dos poços, e diremos, um animal mau o comeu, e veremos o que serão seus sonhos. Né? Viram aí? E escutou Rubem, e livrou-o das mãos deles e disse, não o feriremos de morte. E disse-lhe Rubem, não derramarei sangue, jogai nesse poço que está no deserto, e não ponhais mão dele. Disse isso para tirá-lo das mãos dos seus irmãos, né? Devolvê-lo a seu pai. E foi quando veio José a seus irmãos, e tiraram de José sua túnica, e a túnica talar que tinha sobre ele, e tomaram-no e jogaram-no ao poço, e o poço estava vazio, não havia água nele. E sentaram-se a comer pão, levantaram os olhos e viram, eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gilade, e seus camelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera, que iam baixar no Egito. E disse Judá a seus irmãos, que proveito teremos matando nosso irmão, e ocultando seu sangue? Vamos e o venderemos aos ismaelitas, não poremos mãos nele, porque é nosso irmão, nossa carne ele é. Escutaram seus irmãos. O Judá foi bonzinho, né? E passaram os homens midianitas, mercadores, e os irmãos puxaram e fizeram subir a José do poço, e venderam José aos ismaelitas por 20 pratas, e levaram José ao Egito. E voltou Rubem ao poço, e eis que José não estava no poço, e rasgou suas vestes. Qual que era a ideia do Rubem, quando ele voltou no poço? Porque ele não viu, né, os irmãos venderem o José, né? Ele não viu, né? Talvez aí a gente tem que, se nós formos encarar isso do ponto de vista profético, né? A gente vê o que aconteceu com Yeshua, né? Ele foi rejeitado por seus irmãos, né? Mas o curioso aqui é notar que Judá e Erudá, ele não viu esse lance da venda dos irmãos, ele tentou ainda proteger o irmão. Qual que era a intenção dele? Rubem, desculpe, Rubem, eu sempre troco. Qual era a intenção de Rubem? Ele não estava ali, qual era a intenção dele? Ele voltou no poço para pegar o irmão, resgatar o irmão, né, e devolver para o pai, né? Quer dizer que, na verdade, ele não estava a favor do plano dos irmãos ali. Ele não podia se chocar muito com os irmãos, então ele falou, deixa ele no poço, depois eu pego e devolvo ele. Mas... Aham. Por que o senhor... sim, ele tinha que acontecer daquele jeito, mas aí não importa, né? O importa é que você vê o sentimento dele, né? Ele não era a favor daquela situação, mas então ele queria salvar o seu irmão, né? E aí então já tinham vendido para os ismaelitas, né? Molharam a túnica no sangue lá de um cabrito e levaram para o pai, para dizer ao pai que José havia morrido. E rasgou Jacó suas roupas e pôs um saco na cintura e enlutou-se por seu filho muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e todas suas filhas, noras para consolá-los, e recusou-se a ser consolado. Descerei enlutado por meu filho à sepultura. E chorou seu pai.
e os midianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial da corte de Faraó, chefe dos verdugos. Engraçado isso aqui. Vê aí para mim o significado, Bias, da palavra verdugo. Verdugo. Mas acho que nós não temos aqui. Verdugo. Bom, então aqui nós temos o encerramento dessa parte aí. Ele vai para... Os verdugos? Então, o Potifar, oficial da corte de Faraó, era chefe desses homens aí, né, que aplicavam as penas, né? Nós temos aqui o episódio de Judá e Tamar, que eu não quero comentar, apenas lembrar aqui na Haftará, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, que foram lidos, diz aqui o verso 7, suspirando pelo pó sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanar o meu santo nome. Então, aquele caso descrito aqui de Judá e Tamar foi uma profanação à vontade de Deus. Tá? Não foi justo, não foi correto aquilo que aconteceu ali. Bom, no capítulo 39, nós temos aqui, José foi levado ao Egito, a Potifar. Vamos ver aqui como é que diz aqui. 39... Aqui não fala que ele era eunuco, viu? É isso que eu estou questionando aqui, a questão do eunuco. Aqui fala que ele era oficial do faraó, chefe dos verdugos. É diferente, chefe dos verdugos de eunuco, né? Eunuco, mas por que eu estou pensando no negócio do eunuco? Porque esse cara era casado com uma mulher. O eunuco casado... Estranho, né? Não é estranho isso? O eunuco casado. E o Senhor estava com José, verso 2, 39, 2, e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu. Você veja bem, quando uma pessoa é justo, gente, isso vale muito para os jovens, tá? Ser justo e ser dedicado ao seu trabalho. Hoje a gente vê, com todo respeito, que a grande parte da juventude só quer ficar no celular, no videogame. Só isso, na nossa época. E eu não posso deixar de culpar os pais são culpados. Depois você fica reclamando que está ruim em casa, que ninguém limpa a casa, que ninguém cuida da casa, Mas o que o teu filho faz? Fica no videogame, no celular, bem feito. Bem feito. Porque os pais deveriam falar para o filho, olha, dá aqui o celular, vai fazer o serviço. Depois que o serviço estiver tudo pronto, eu te devolvo o celular. Ah, porque não interessa, não tem papo. Não vai usar o celular e ponto final. É outra geração. O senhor é de um tempo que não tinha celular, agora é outra geração, tem que deixar. Então, banquem com as consequências. Banquem. Vocês são coniventes com eles? Tome o celular da mão deles e faça eles fazerem o trabalho da casa. Tá? Não tem que contratar empregado de fora, faxineira para fazer faxina na casa, com o filho dentro de casa não fazendo coisa nenhuma. Que outra geração o quê? Criam os filhos de uma maneira errada.
Ó, 10 anos de idade, é hora de ensinar a menina a lavar a louça, ajudar a mãe a fazer comida, é hora de ensinar. Aí não, joga um celular na mão dela. A coitadinha, outra geração. Outra geração? Pois é, você vai ver. O camarada hoje que vai casar, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se eu fosse casar hoje, menininha de celular, eu sei que eu ia me dar mal, porque ia ser difícil achar, mas eu não ia querer, não. Eu não quero uma mulher para ser mãe do meu filho, não quero mulher para ficar no celular. Não serviria para mim, não, tem passagem livre. Fica no, e aí, mãe, como é que ela é em casa? Ela fica no celular o dia inteiro, então tchau. Pode ser bonitinha, ter carinha bonita não adianta nada, tá? Não adianta ficar fixado em carinha bonita. E como ela também ficar fixado em qualquer um, depois ela vai trabalhar para sustentar o marido, que está na moda hoje. Mulher vai arrumar emprego para sustentar o vagabundo, que acha que tem que dividir. Quando eu casei com a minha esposa, está aqui. Eu trabalhava numa empresa. Eu era torneiro mecânico. Depois eu fui para o setor de projetos. O que eu fui fazer? Eu não entrei na escola para estudar? Para continuar os meus estudos? Por quê? Se eu ganhava bem, na minha época eu ganhava muito bem, porque eu falei para ela, a minha mulher não vai trabalhar para ninguém. Você não precisa trabalhar. Minha obrigação é cuidar de você e dar tudo que você precisa. Então as moças hoje têm que tomar cuidado também com esses aproveitadores que tem aí, que não têm uma profissão, que não estudam, que não trabalham. Não tem trabalho, vai vender banana na rua, vai vender peixe, vai vender trufa, não é? Vai vender trufa no sinaleiro. Não tem trabalho? Se vire. José era assim. José era um jovem que não interessa. Ele estava ali na casa do chefe dos verdugos ali, e ele fazia tudo que o seu chefe mandava. Tudo que mandava ele fazia. Não é? E o que aconteceu? 4. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Porque ele era um jovem dedicado. Ele era escravo e ganhou o cargo de chefe da casa do chefe dos verdugos. Eu não quero falar eunuco. Ganhou uma posição ali. Porque ele era dedicado, ele tinha iniciativa. A gente tem que ter iniciativa, não é ficar esperando mandar. Você vê um serviço, fica na sua, lá no computador, né? No videogame, no celular, ninguém mandou eu fazer. Mato está crescendo, está juntando bicho, está virando zoológico o quintal da sua casa, mas ninguém mandou eu cortar a grama. Ninguém mandou, está no quarto. É isso que esse aqui ia dançar lá no Egito, ia preso para a cadeia, porque não serve para coisa nenhuma, nem para ser preso não serve. E ele foi para a casa do homem lá, e lá ele cresceu, e cresceu os olhos da mulher do cara em cima dele também, quer ver? Ó? Olha aí, ó. Quer ver? Ó? Verso 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso à vista, José era formoso de parecer e formoso de vista. Duas coisas, né? E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Espertinha, né? Porém, ele se recusou. Aí caçou para a cabeça, né? Aí mexeu com o ego da mulher, né? Não me quis. O que esse rapaz está pensando que ele é? É o dono da bola? Não me querer eu? Convencida, bobona. Porém ele recusou a mulher do seu senhor. Eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal, pecando contra Deus? Como é que José viu?
Será que se o José tivesse envolvido com a mulher do Potifar, de repente eles não iam tramar a morte do Potifar ali, o José ficar o chefe dos verdugos? Hã? Será que a mulher do Potifar não pensou nisso? Ah, eu vou me envolver com José, depois aí a gente já dá um jeito no Potifar, o José vai ser o manda-chuva aqui, servo do faraó número 1 aqui. José não quis. José disse, faria eu tamanho mal? Ah, hoje não tem tamanho mal, né? Tem mal e mal, mas não tem tamanho, né? Hoje não tem tamanho mal. Mas esse é um tamanho mal. E o jovem tem que vigiar. O jovem tem que ser puro. Buscar a pureza. Viu? Olha, quando você tiver idade para casar e tiver um emprego, um trabalho e condições de casar, aí você vai procurar uma moça, viu? E a moça também. Pareceu um interessado nela, veja isso, se ele tem essas condições de casar, de cuidar de você. Não tem, fala para ele andar, vai cuidar da sua vida. Não fique se desvalorizando. As moças se desvalorizam, se entregam na mão desses rapazes aí, que não querem nada com a vida, que não são ninguém. Eu posso falar isso, gente. Eu vim de família humilde, de família pobre, mas eu era responsável. Eu respeitava as jovens dos meus dias. Eu me lembro que na minha época, tinha um jovem nos congressos, de vez em quando a gente precisava dele. Onde é que está o Sebastião? Ah, não sabemos. Eu dizia, eu sei. Onde é que estão as meninas? As meninas estão lá naquela, pode ir lá que ele está lá. Ia lá, ele estava lá. Larga a mão disso. Coisa ridícula. Ridícula. Não é porque você não anda no meio das meninas que você é gay, não. Não é, não. Você tem que... Aliás, uma menina séria, ela não vai querer você, um galinhão. Menina séria não vai querer galinhão. Então a menina séria vai procurar, está saindo todo mundo aqui, eu acho que está na hora de encerrar, né? Ah, vai lá fechar o Malca, vem cá. Está chovendo? Está aqui, ó, traga para ela. Está chovendo, é por isso que saiu todo mundo. Choveu justamente na hora da minha prática. Na hora melhor, né? Que eu estava falando um assunto mais interessante. Então, tenha um comportamento, né, à altura de um jovem, né, que trata as meninas com respeito. Um homem que trata uma moça com respeito não fica querendo ficar com a moça. Isso é desrespeito. E se eu respeito uma moça e eu gosto dela, eu quero me casar com você. Mas eu quero casar com você dentro da pureza. E o José preenchia essas condições, ele era puro. E o que aconteceu com ele? A mulher cheia de ódio no coração denuncia ele é jogado na prisão, o chefe dos verdugos acreditou na mulher, jogou ele na prisão, e lá na prisão o que aconteceu com José? José sofreu na prisão, não foi isso? Sofreu, foi preso. Virou um lixo lá na prisão, não foi? O que José virou na cadeia agora? Agora está na cadeia. Não era essas cadeinhas daqui, não. Era porão, ficar preso com a bola de ferro no pé lá. Era sofrido o negócio. Como é que José ficou lá na cadeia? José ganhou a confiança do chefe da cadeia. José ficou bom lá na cadeia. O bom lá da cadeia era o José. Porque ele era bom em todo lugar que ele estava, ele respeitava. Lá na casa do Potifar, ele respeitava o Potifar, ele fazia o que o Potifar mandava, não ficava criando caso. Ah, Potifar, eu não concordo com isso. Como não concorda? Quem manda aqui sou eu. Ele fazia. E quando ele cai na cadeia também, ele não ficou discordando. Isso aqui, eu vou reclamar para os direitos humanos, isso aqui, né? Não falou lá. Vou reclamar para o faraó lá, vou mandar vir o pessoal dos direitos humanos aqui, ver o que a gente passa aqui. Não. Ele ficou na dele lá na prisão.
colaborando com as autoridades lá, né? Ele ganhou a confiança lá dentro da prisão, ele se tornou um cara importante lá. Nós vamos ver mais tarde, vamos falar mais um pouco sobre o José na prisão e depois o que acontece com esse José, não é? Quem vem a ser esse José? Em toda a situação que o José estava, gente, ele era bom. Fosse no comando, fosse na casa do pai, fosse lá na corte, lá na casa do Potifar, ou fosse na prisão, ele era um jovem íntegro, reto diante de Deus. E aí vem o desdobramento, o cumprimento do sonho que ele teve. Deus honrou, como dizem os evangélicos, Deus honrou a José, porque José era digno, José era a pessoa qualificada. Se tornou o grande governador do Egito, né? Bom, nós voltamos daqui a pouco, vamos para o Kiddush agora, vamos fazer uma oração, finalizando essa parte.